da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, em especial os alunos da 7ª DIREC. A partir de agora vamos começar a aula de matemática com o professor Paulo Noruega, do projeto DIREC Enem Direcionando Sonhos, a nossa segunda aula de matemática com questões voltadas para o Enem. Na matemática da vida, a regra que deve ser aplicada mais vezes é a multiplicação dos seus sonhos. Ou seja, enquanto tiver sonho, existe vida. Então vamos sonhar, acreditar, buscar. Lutem. Existem 2 dias na vida que não podemos fazer nada. O ontem e o amanhã. E o hoje está em tempo. Vamos começar aqui com a primeira questão do Enem, né? Questão bem interessante que fala de baralho. Antes de começar essa questão, eu quero dar uma dica. Muitas vezes, quando fala de baralho de alguma coisa, problemas de matemática relacionados a jogos, primeiro você lê a questão, certo? Essa questão não vai precisar você saber as cartas do baralho, a regra do baralho, e sim o que tem na questão. Então, o que é que acontece? Por exemplo, quando eu vejo um baralho, se eu nunca tive contato com um baralho, fica um pouco difícil de entender uma questão que envolve o baralho. Mas vamos entender aqui, vamos ver o enunciado e ver como é fácil essa questão que fala do baralho. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é... Então, pessoal, a princípio aqui tem 52 cartas de jogo de paciência, né? Então, o que é que vai acontecer? Essa questão, se nós levarmos ao pé da letra, é uma questão de progressão aritmética. Mas tem algumas questões do Enem que você pode utilizar fórmulas para resolver, ou simplesmente fazer operações matemáticas utilizando as 4 operações, não todas, mas 1, 2 ou 3, para resolver esse tipo de problema. Nessa questão, vamos usar simplesmente 2 operações, certo? Então, aqui o que é que vai acontecer? Na primeira coluna tem uma carta, na segunda, 2, na terceira, 3, na quarta, 4, na quinta, 5, na sexta, 6, na 7ª, 7. Por que, pessoal, eu coloquei um sinal de adição aqui nesse espaço? Porque é o seguinte, quer saber o número de cartas que sobra no monte. Ou seja, nesse caso, em cada coluna, primeira coluna 1, segunda coluna 2, terceira 3, 4, a quinta 5, a sexta 6. Então, nesse caso, tenho as colunas. O que é que vai sobrar no monte? Sabendo que temos o quê? 52 cartas. Então, quando somamos 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, mais 7, 28. Então, nesse caso aqui, temos 28 cartas. Aí quer saber justamente quantas sobram. Como o total de cartas são 52 cartas, então você vai pegar 52 menos 28, certo? Então, 52 menos 28, isso aqui vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai dar justamente quanto? 24. Então, a alternativa certa vai ser justamente o que? Letra B. Então, essa questão é uma questão que envolve conhecimento de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de termos onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado ao número fixo, que é a razão. Se você perceber, aumentou uma unidade, aumentou mais uma e assim por diante. Mas só que nesse caso aqui, o Enem trabalha questões que você pode resolver simplesmente com as 4 operações. Quando eu somo as cartas da coluna, isso aqui vai dar o quê? 28, certo? Como o total é 52, 52 menos 28 vai dar 24. Então, a alternativa certa, letra D. Vamos para a segunda questão, a questão
questão bem interessante e também eu gostaria de destacar aqui que, ao contrário do vestibular tradicional, o vestibular tradicional até disponibilizava fórmulas, então tem alguns problemas de Enem que a fórmula já vem pronta, né? Aí você tem que entender o enunciado da questão para poder resolver, certo? Então essa questão aqui, dificilmente a gente vai ver uma questão dessa no ensino médio, falando sobre uma bola de futebol americano, né? O que acontece aqui? A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um epsilon, ou seja, uma rotação de uma elipse, né? Se for falar aqui de rotação, obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Os valores de A e B são respectivamente metade de seu comprimento horizontal e metade do seu comprimento vertical. Para essa bola, a diferença dos comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4AB. O volume dessa bola em função apenas de B é igual, dado por... Então, pessoal, nós temos aqui uma bola de futebol americano, né? Essa parte de elipse é abordada justamente no terceiro ano do ensino médio. Então, como a questão própria falou, existe uma rotação. Então, só para destacar aqui, o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y, certo? Então, como é que a gente vai fazer esse volume? É em função de B. Então, é uma questão que já é dada a fórmula, certo? Então, a gente tem que entender o problema para poder resolver ela. Quando você olha para a questão, não tem nenhum dado numérico aqui no número. Então, tem o que? Valores, justamente as letras aqui, A e B, certo? E a gente tem que destacar aqui que A e B, respectivamente, é metade do comprimento horizontal, né? E a metade do comprimento vertical. Se você olhar aqui na horizontal, nós temos A. E na vertical, nós temos justamente B. Aqui, no caso, A positivo e o outro aqui vai ser o que? A negativo. B positivo e aqui B negativo. Significa o que, pessoal? Que são números opostos. Então, agora vamos olhar para a figura aqui. Eu desenhei aqui mais ou menos a questão da elipse. Então, nós temos aqui o eixo vertical e aqui o eixo horizontal. Como a própria questão diz o seguinte, para essa bola, a diferença dos comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Então, pessoal, nesse caso, o horizontal vai ser quem? Esse comprimento aqui, menos A até A. Isso aqui vai ser 2A. Aí a diferença, aí o vertical vai ser quem? De menos B até B vai ser 2B. A diferença do comprimento horizontal, a diferença aí, pessoal, entre o comprimento horizontal e vertical, né? O que é que vai acontecer? Vai ser igual a metade do comprimento vertical. O comprimento vertical aqui vai ser quem? Vai ser justamente B. Então, nesse caso, eu tenho que 2A menos 2B é igual a B. Aí, como é que eu vou proceder nessa questão? Sabendo que o volume dessa bola de futebol americano é igual a 4AB ao quadrado. Então, nesse caso aqui, como vamos proceder? Nesse caso aqui, como que é tudo em função de B, eu vou ter que justamente isolar o A. Então, vai ficar da seguinte forma, 2A é igual a B. O menos 2B está negativo, passa o quê? Positivo. Então, vai ficar 2A mais 2A igual a B mais 2B. B mais 2B, pessoal, é igual a quem? É igual a 3B. O 2 está multiplicando, isso aqui vai passar dividindo. Por que eu estou fazendo isso aqui, encontrando o valor de A? Porque nesse caso ele quer saber o volume em função de B. Se no caso eu quisesse encontrar em função de A, eu ia fazer o processo inverso, né? Então chegamos à conclusão que A é igual a 3B sobre 2. Então nesse caso, o que é que vamos fazer? Onde tem A, vamos substituir por 3B sobre 2. Então o volume
dessa bola de futebol americano vai ser 4 vezes 3b sobre 2 vezes b ao quadrado. Quando multiplicamos 4 vezes 3, isso aqui é igual a 12. 12 dividido por 2, isso aqui dá igual a 6. Quando multiplicamos b vezes b ao quadrado, utilizando justamente o que, pessoal? As propriedades da potência. B vezes b ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Então, b vezes b ao quadrado dá b ao cubo. Então, chegamos à conclusão que o volume dessa bola de futebol americano é igual a 6b ao cubo. Alternativa certa, letra B. Uma questão bem interessante, pessoal. A princípio, se o aluno olhar para uma questão dessa, ele vai ter um choque, ele vai tentar procurar números, mas a gente tem que estar atento também para essas questões que vêm com letra. Então, o que define essa questão é justamente essa parte aqui, ó. No caso, os valores de A e B são respectivamente metade do seu comprimento horizontal e metade do comprimento vertical, né? Para essa bola, a diferença entre o comprimento horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Por isso que eu reforço aqui a questão da leitura. Ou seja, as questões do Enem e também de concursos públicos hoje, o problema não é o cálculo em si, é justamente você interpretar a questão e ver o que você pode tirar dela. Então essa questão aqui é uma questão simples, mas que exige muito cuidado. A terceira questão agora é uma questão bem interessante também, a questão de simples raciocínio, que fala na parte de razão, assunto abordado no 7º ano, né, que eu considero extremamente importante: razão, proporção, porcentagem, regra de 3 simples, são assuntos de juros simples que são também cobrados do Enem, certo? Então essa questão aqui, pessoal, quando nós olhamos para ela, diz o seguinte, ó: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então aqui, pessoal, aí a pergunta é o seguinte: tem aqui as cadeiras, certo? E aqui está pedindo a razão que representa a quantidade total de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras do mesmo setor. Então, pessoal, quais são as reservadas e quais são as do setor? Então, nesse caso aqui, quando você olha isso aqui, como é que eu vou fazer esse cálculo? Nós percebemos aqui que eu posso até trabalhar, ter uma ideia também, uma ensino médio seria matriz, né? Uma linha formada por... uma tabela formada por linhas e colunas, mas aqui eu não vou fazer dessa forma não. Isso aqui é uma multiplicação que eu uso no ensino fundamental para ensinar os alunos também. Então, como é que a gente vai determinar o total de cadeiras, né? Desse total de poltronas, né? Desse setor. Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Total de poltronas. Poltronas ocupadas, né? Então, percebendo o seguinte, uma dica primordial: no eixo aqui, vamos chamar eixo, no eixo aqui vertical e eixo horizontal. Para a gente não contar uma por uma, vamos contar aqui na vertical: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? No caso aqui temos 7. Então, 7. No eixo horizontal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para você encontrar o total, é só multiplicar a quantidade aqui na vertical e na horizontal. 7 vezes 10, isso aqui é igual a quanto? A 70. Então, o total de poltronas desse setor é justamente 70. Aí eu quero saber o seguinte: a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, né, que são ocupadas no setor 3, em relação ao total. As reservadas, pessoal, aqui está de preto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então aqui o que acontece? Ó?
O total é 70 e as ocupadas são justamente 17. Aí eu quero saber simplesmente a razão entre o número de carteiras ocupadas e o total. Quantas são ocupadas e reservadas, né? São 17. E o total? 70. Então, era simplesmente uma operação de razão. Então, 17 sobre 70. Então, a alternativa certa, letra A. Então, uma questão extremamente fácil, né? De fácil raciocínio, onde você trabalha o conceito de razão. Então, a razão é quociente de dois números, né? Então, 17 sobre 70. Alternativa certa, letra A. Vamos para a quarta questão aqui, uma questão bem interessante. E também eu já vi questões como essa ser abordada no processo seletivo do IFRN, né? Então, a questão diz o seguinte: diariamente, uma residência consome 20.160 watts-hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares disponíveis, capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros. Cada uma das tais células produz ao longo do dia. Aí 24 watts por hora por centímetro de diagonal. O que vai ser a diagonal aqui? Já vou explicar. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? O proprietário consome quanto? 21.160. Então vamos ver aqui o problema. No caso, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? As células são o quê? Retangulares. Então aqui eu tenho um desenho. É 6 centímetros por 8 centímetros. Então a diagonal desse retângulo vai ser justamente esse comprimento aqui ligado ao outro vértice oposto. Então aqui o que é que vai acontecer? Como eu tenho um retângulo, quando eu traço a diagonal, eu divido esse retângulo em dois triângulos retângulos. Então, como eu quero saber a diagonal, nesse caso o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor dessa diagonal. Então aqui, um dos lados dos catetos é 8 e o outro é 6. Outra coisa também, quando vocês, alunos, estiverem estudando teorema de Pitágoras, procure ver alguns termos pitagóricos. Porque, por exemplo, 6 e 8, a hipotenusa vai ser 10, que é termo pitagórico. 60 a 80, a hipotenusa vai ser 100. E assim por diante. Mas aqui, a gente não utilizou só a ideia do termo, fizemos o cálculo. Então aqui, como é um triângulo retângulo, aplicamos o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Então x ao quadrado é igual a quem? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 36, 8 ao quadrado é igual a 64. 36 mais 64 dá igual a quem? A 100. Então x é igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10. Ou seja, essa diagonal mede justamente 10 centímetros. Ou seja, a diagonal de cada célula, né? Aí o que é que diz o seguinte aqui, pessoal? Detalhe, né? Cada uma das células produz o que? Ao longo do dia 24 watts por centímetro. Aí nesse caso, o que é que vai acontecer aqui? Observamos o seguinte: como são 100 células, pessoal, produz o que? 100 vezes 240, isso aqui vai dar quanto? 24.000 watts. Por que 100 vezes 240? Porque no caso, a diagonal é 10, e cada 1 centímetro produz quanto? 24. 10 vezes 24 dava justamente quanto? 240, certo? E 240 surgiu aqui porque 1 centímetro de diagonal vai valer quanto? Vai valer o que, pessoal? 24. Como é 10 centímetros, isso aqui vai ser 240. Como são 100 células, isso aqui vai produzir quanto? 24.000 watts-hora. Aí temos 24.000 watts, mas quanto é que o proprietário precisa na residência dele? Simplesmente de 20.160. Então, quando eu retiro o excesso, isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar 3.000
840 watts. Então, nesse caso, a energia é mais do que o suficiente, ou seja, eu vou ter que retirar algumas células. O que ultrapassou aqui os 20.160 foi justamente quanto? 3.840, né? Então, nós sabemos que no caso, só uma célula produz quanto? 240 watts. Então, 3.840 dividido por 240 vai dar 16. Ou seja, nesse caso, devemos retirar o que? 16 células, certo? Então, uma questão muito bonita, que você tem que ter o conhecimento do teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal. E lembrar que cada centímetro de diagonal vai produzir quanto aí? 24 watts. Por isso que aqui vai ser o que? 240. Como são 100, isso aqui vai dar quanto? 24.000. Mas só precisamos de quanto? 20.160. O que passou foi quanto? 3.840. Então, quando pegamos o 3.840 dividimos por 240, encontramos 16. Então, são necessários retirar 16 células. Então, nesse caso, a alternativa certa, letra A. Deu uma mancada aí, mas depois eu... Pronto, pessoal, questão muito importante essa questão aqui. Às vezes o aluno pode errar uma questão dessa, que é um assunto abordado justamente nas séries iniciais, principalmente no 6º ano, né? Onde fala de unidade, dezena, centena e assim por diante. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 13, espaço vazio 98207, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de centena, dezena de milhar, centena de milhar, milhão ou centena de milhão. Então vamos aqui para o quadro para ver aqui. Ó. No caso, ó, a gente começa a dar uma dada de direita para a esquerda, unidade, dezena, centena e assim por diante. Então o 7 ocupa que posição? Da unidade. O 0 da dezena, o 2 centena, o 8 unidade de milhar, o 9 dezena de milhar, e o outro número aqui que é o procurado é justamente o que? Centena de milhar. Então, nesse caso aqui, pessoal, centena de milhar vai ser qual alternativa? Letra C. Certo? Então é só ver, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena. Se fosse o próximo, seria o quê? Unidade de milhão. Se fosse depois, dezena de milhão e assim por diante. Nesse caso, nós temos o quê? Centena de milhar. Alternativa certa, letra C. Pronto, pessoal, vou fazer uma questão aqui de unidade de comprimento, uma questão bem interessante, de fácil raciocínio, né? Já caiu também na prova do Enem. É a seguinte: o mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro, né? E B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém respectivamente. Então, pessoal, o piloto aqui, a medida A é quanto? 2.300 milímetros. E a medida B é justamente quanto? 160 centímetros. Essas medidas estão em metros e centímetros, que são justamente múltiplos de metro, né? Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Para relembrar, ficar fácil aqui o raciocínio, vamos lembrar que o metro é igual a quem? A 1000 milímetros. Né? E o metro é igual a 100 centímetros. Então, o comprimento A é quanto, pessoal? A é 2.300 milímetros. Então, com
como 1 metro é igual a 1000 milímetros, para encontrar esse valor em metros, basta dividir esse valor por 1000. Para facilitar a nossa vida aqui, pessoal, cancelamos 2 zeros, vai ficar 23 dividido por 10. Lembrando, como eu falei na outra aula também, quando vai dividir um número por 10, por 100 ou por 1000, dependendo da situação, o que é que acontece? Nós podemos justamente, quando não tem zero para cancelar, vai ficar 23 por 10, se tiver a divisão por 10, coloca uma casa decimal, por 100 duas e assim por diante. Como é 23 dividido por 10, isso aqui eu vou contar uma casa decimal da direita para a esquerda, 2,3. Então significa dizer que 2.300 milímetros é igual a 2,3 metros. Aí o comprimento B é igual a 160 centímetros. Só que 1 metro é igual a quem? A 100 centímetros. Então 160 dividido por 100, cancelamos 0 com 0, fica 16 dividido por 10. Então aqui, como tem só um zero, contamos só uma casa decimal. Isso aqui vai ser igual a quem? A 1,6 metros. Ou seja, questão de fácil raciocínio, né? Que é trabalhado também no 6º ano, unidade de comprimento. Então, significa dizer que dos 2.300 milímetros é igual a 2,3 metros. E 160 centímetros é igual a 1,6 metros. A alternativa certa, que tem essa opção aí, pessoal, vai ser justamente a letra B. Mais uma questão interessante aqui, que foi do vestibular da UFRN, né? Como estamos no período eleitoral, pode ser que o Enem aborde também uma questão voltada para a pesquisa. Eu achei essa questão muito interessante para trabalhar aqui um macete para você resolver uma questão dessa com facilidade, sabe? Ó, uma pesquisa de opinião feita para verificar o nível de aprovação do governante, foram entrevistadas 1000 pessoas que responderam sobre a administração da cidade, escolhendo uma e apenas uma as possíveis respostas: ótima, boa, regular, ruim e indiferente. O gráfico abaixo mostra o resultado da pesquisa, né? Então, ótima, aqui foi 130 pessoas, boa, 520, regular, 190, ruim, 80, indiferente, 80. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que o percentual de pessoas que consideram a administração ótima, boa ou regular é de. Então, pessoal, no caso, ótima, boa ou regular. Então, o que é que acontece aqui? Olhando para esse lado, percebemos que o total de pessoas consultadas é justamente 1000. Que consideram a administração ótima, 130, boa, 520, regular, 190. Então, o que é que nós podemos perceber aqui? No caso, queremos saber o percentual que deve considerar ótima, boa ou regular. Nesse caso, ser ótima, boa ou regular, vai ser o total de pessoas. Então, temos que somar 130, 520 e 190. Esse total aqui será igual a quanto? 840 pessoas, certo? O que é que vai acontecer aqui? Esse problema, geralmente na escola, é ensinado a resolver através de regra de 3 simples, certo? Então, aqui essa questão foi favorável, que colocou o número 1000. Eu vou mostrar um macete para quando tiver uma questão para resolver nesse sentido. Você pode usar a regra de 3 como você aprendeu na escola, mas você sabe, na corrida de São Silvestre, todos partem ao mesmo tempo, mas só chega na frente os mais preparados. Então, o que é que acontece? Uma questão você pode resolver, uma questão dessa em 6, 7, 8 linhas, sei lá, e pode resolver essa questão em 2 passos. Então, você quer saber justamente 840, como ele pode ser representado em porcentagem. Só que eu tenho um total que é quantos? É 1000. Então, eu vou usar a seguinte ideia. Eu pego o total que eu quero, o total de pessoas aqui que acharam a pesquisa ótima, boa e regular, dividido por quem? Pelo total de pessoas pesquisadas, certo? Nesse caso, para encontrar essa porcentagem, eu vou fazer só o seguinte: eu cancelo 0 com 0,
e vai ficar 84 sobre 100. Nós sabemos o que? Vocês aprenderam na escola que toda fração do denominador 100, ela pode ser representada por porcentagem. Se aqui é 84 sobre 100, isso aqui significa que é 84%. Então, é uma questão bem simples, de fácil raciocínio, certo? Você tem um olhar diferenciado. Então, é só colocar 840 sobre 1000, cancelei o zero. Então, 84 sobre 100, isso aqui é 84%. A alternativa certa, letra D. Trabalhando mais uma questão aqui, não sei se vocês perceberam durante a aula, eu trouxe questão da UFRN, trouxe questão agora do IF, porque vai ter uma questão que a gente vai resolver lá na frente do Enem também, que temos que utilizar essa mesma ideia aqui, certo? Quando envolver divisão em partes proporcionais, nós podemos usar as propriedades das proporções, ou podemos fazer isso aqui de uma forma bem prática, utilizando só as operações. Em uma cidade de 8.500 habitantes, o número de pessoas que possuem ensino médio completo, o ensino fundamental completo e que apenas sabe ler e escrever. É nessa ordem, diretamente proporcional a 15, 20 e 50. Portanto, nessa cidade temos 6.000 pessoas que só sabem ler e escrever, 2.500 pessoas com ensino médio completo, 2.000 pessoas com ensino fundamental completo e D, menos de 3.000 pessoas que só sabem ler e escrever, certo? Então, pessoal, como é que nós vamos atacar essa questão? Então, vamos colocar aqui siglas. No caso aqui, o que é que vai acontecer? No caso, ensino médio completo. Vou colocar aqui ensino médio completo, ensino fundamental, certo? Aí no caso, as que sabem só ler e escrever. No caso aí, ó, está dizendo que são proporcionais. Esses números são proporcionais a 15, 20 e 50. Só que o total de habitantes que nós temos aqui é justamente 8.500. Então, como são proporcional a 15, a 20 e a 50, eu vou dizer que um tem 15 partes, 20 partes e o outro 50 partes. Então, antes de responder aqui os resultados acima, vamos utilizar o seguinte. O total de habitantes, o total é 8.500 habitantes. E esse número, pessoal, é diretamente proporcional a 15, 20 e 50. Quando somamos 15 mais 20 mais 50, isso aqui dá 85. Então, consideramos que é 85 partes. Ok? Aí, o que é que nós vamos fazer? O total de habitantes são quanto? 8.500. Quando dividimos 8.500 por 85, isso aqui vai dar 100. O que é que significa esse 100? Esse 100 corresponde a quem? A uma parte. Certo? Também, pessoal, essa questão pode ser abordada utilizando as propriedades das proporções. Né? Em uma proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. E você encontra a chamada constante de proporcionalidade. Só que essa constante de proporcionalidade é justamente 100. Aí como é que eu vou encontrar o número de alunos que tem o ensino médio completo, o ensino fundamental completo, e os que sabem ler e escrever? Então, quem tem o ensino médio completo, pessoal, é proporcional a 15. O fundamental é proporcional a 20. Ler e escrever é 50. Então, o que é que você vai fazer aqui? Como você encontrou uma parte, esse primeiro ensino médio tem 15 partes, o fundamental tem 20 partes, ler e escrever são 50 partes. Se eu considerar dessa forma. Então, 15 vezes 100, isso aqui vai dar quanto? 1.500. 20 vezes 100, isso aqui dá igual a 2.000. E 50 vezes 100,
50 vezes 100 é igual a 5.000. Então, o que é que nós observamos aí nesse caso? No caso que tem o ensino médio, vai ser justamente quanto? 1.500. O ensino fundamental, 2.000. Sabendo ler e escrever, 5.000. Né? Quando somamos 5.000 mais 2.000, 7.000, mais 1.500, isso é igual a 8.500. Qual será a alternativa certa? Aí diz, 6.000 pessoas que só sabem ler e escrever. Aí no caso, então tem 6.000 pessoas? Não. 2.500 com ensino médio? Não. Com ensino médio são quantas? 1.500. 2.000 pessoas com ensino fundamental? Certo. 2.000 pessoas com ensino fundamental. E por que a D está errada? Menos de 3.000 pessoas que só sabem ler e escrever. Não é menos de 3.000. Quem não sabe ler e escrever ultrapassa 3.000, que é justamente 5.000. Então a alternativa certa aqui é justamente quem? A letra C, certo? Alternativa C. Porque justamente 2.000 pessoas com ensino médio. Então eu trabalhei essa questão agora, justamente porque eu já vi já umas 2 ou 3 questões do Enem que a gente pode trabalhar dessa forma, sem usar as propriedades das proporções. Aí peguei essa daqui como base para a gente resolver a do Enem. Certo, pessoal? Então, um assunto também que eu considero extremamente importante e às vezes não é trabalhado no ensino fundamental, que é as propriedades das proporções, né? Divisão em partes proporcionais. Sempre que a divisão for diretamente proporcional, você pode utilizar essa ideia das partes. Fica bem fácil de resolver problemas, ok? Agora, pessoal, uma questão que caiu no IFRN também, eu acho uma questão bem contextualizada. A questão dessa caindo no Enem seria espetacular. A ideia dela é muito bonita, que usa simplesmente o raciocínio de fração, certo? Um dos problemas de saúde acarretados pela busca exagerada da magreza, com o símbolo de beleza e elegância, é a anorexia. Transtorno alimentar caracterizado pelo medo que o paciente tem de ganhar peso. Marta, uma modelo que tem esse distúrbio, decidiu se tratar quando estava pesando 36 quilos. Nos primeiros 10 dias de tratamento, conseguiu ganhar um sexto do peso. Porque, outra coisa, pessoal, quando vocês estiverem resolvendo questão de matemática, algumas palavras não tiverem repletado por número, que é por extenso, é interessante sublinhar, certo? Então, o que foi que eu consegui ganhar um sexto do peso que tinha ao iniciar o tratamento. Ao final do primeiro mês, já tinha conseguido ganhar o equivalente a um terço do peso que tinha ao final de 10 dias. No caso, um terço. Aí, 10 dias de tratamento. O peso de Marta, ao final do primeiro mês de tratamento, era de... Então, pessoal, essa questão eu vou dividir em 2 etapas. A primeira etapa, justamente os 10 primeiros dias, né? E a segunda etapa, justamente ao final do primeiro mês. Então vamos ver aqui o seguinte: o peso de Mar, a massa corporal de Mar é justamente 36 quilogramas. O que é que acontece aqui? Ela ganhou um sexto que ela tinha. Um sexto de quem? De 36, só que ela tinha 36. No caso, eu vou calcular a massa dela é 36. Se ela ganhou, eu vou colocar um sexto do peso dela, mais o peso, mais a quantidade anterior, né? Um sexto de 36 é 6, 6 mais 36, isso aqui é 42 quilogramas. Ou seja, ao final de 10 dias de tratamento, ela ganhou 6 quilogramas, que um sexto de 36 é 6, 6 mais 36, 42 quilogramas, certo? Aí a segunda etapa, pessoal, já no final do mês, ela ganhou quanto? Ela ganhou um terço do peso que ela tinha. Então vai ser um terço de quem? Um terço de 42 mais os 42, para a gente saber o resultado final. Quanto é um terço de 42?
1 terço de 42 é 42 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 14. 14 mais 42. Isso aqui dá igual a 56 quilogramas. Então, o peso de Marta ao final do primeiro mês de tratamento, pessoal, é justamente o que? 56 quilogramas. Então, a alternativa certa vai ser o que? A alternativa certa será a letra D. Uma questão que envolve um problema de matemática relacionado à fração e também é um problema que pode ser abordado também na parte de biologia, né? Então, essa é uma questão interdisciplinar, questão muito bem contextualizada. O que vai decidir são justamente esses termos, 1/6, 1/3. Por que eu estou trabalhando essa parte de fração? Porque a maioria dos alunos tem um pouco de dificuldade de fração. E às vezes são simplesmente detalhes, ok? Questão bacana também aqui, pessoal, de porcentagem, um assunto que eu considero extremamente importante, tanto na prova do Enem como nas provas de concurso, né? Questão que é recorrente, né? Nas provas. Questão 10 do Enem 2013. O contribuinte que vende mais de 20 mil reais de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido. Lucro, certo? Essa palavra é extremamente importante, lucro. Com a venda das ações disponível está no site aí www.folha.ol.com.br. Acesse em 26 de abril de 2010, adaptado. O contribuinte que vende por 34 mil reais um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de. Preste atenção, aqui não colocou os zeros e aqui também não, né? Então, é o seguinte, ele comprou por 26 e vendeu por 34. Então, olhando para esse lado aqui, o lucro do contribuinte, ele vendeu por 34, mas tinha comprado por 26. O lucro aqui, pessoal, é justamente de quanto? De 8 mil reais. Então, quando ultrapassa o valor mais de 20 mil, né, de ações, aí vai ter que pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, nesse caso aqui, quanto é que ele vai pagar de imposto de renda se o lucro foi justamente 8 mil? Ou seja, o lucro é a diferença entre o valor que você comprou, né, o valor que você vendeu e o valor que você comprou. Então, no caso, vendeu por 34 mil e tinha comprado por quanto? Por 26 mil. Então, é 8 mil reais de lucro. Então, eu quero 15% desse valor. Como eu já falei também na aula anterior, essa questão de porcentagem você pode resolver por regra de 3 ou simplesmente utilizar fração. Se é 15%, o que é que significa 15%? 15% significa 15 partes de 100. Aí é só você fazer simplesmente uma multiplicação de fração. Para facilitar a nossa vida, cancelamos 2 zeros do 100 com 2 zeros de 8 mil. 15 vezes 80, isso aqui é igual a 1.200. Ou seja, nesse caso aqui, vai ter que pagar a Receita Federal R$ 1.200. A alternativa certa, letra B. Questão fácil, que só exige um pouco de atenção, né? Então, aí aplicando porcentagem, eu acredito também que esse ano vai cair, como todo ano cai, questões relacionadas à porcentagem. Sempre eu estou trabalhando essas questões que às vezes não são trabalhadas na escola, né? Dessa forma, às vezes as questões são já prontas, né? Calcule tantos por cento. E aqui tem todo um contexto para a gente ter a ideia de como é que responde. Okay? Pessoal, questão do Enem, questão que às vezes tem uma pegadinha também, se nós não tivermos cuidado. Essa questão também, eu já vi essa questão dos concursos públicos, de prova do IFRN, questão que eu acho um assunto bem trabalhado, que a gente vê no ensino fundamental no médio, que é justamente a parte de regra 3 simples. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões, dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga. O piso das estradas se deteriora
com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem acrescentar a carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Pense numa questão interessante e às vezes você lê e não entende, porque o problema aqui não vai estar no cálculo em si, vai ser justamente a interpretação. Olha, no caso eu posso colocar 1.500 telhas no máximo, né? Ou quanto? 1.200 tijolos. Então como é que nós vamos resolver esse problema aqui? No caso eu posso colocar 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Só que a gente tem que entender, a chave da questão é o seguinte: o caminhão, esse caminhão está carregado com 900 telhas, ou seja, já tem 900 telhas no caminhão. Eu quero que entenda a seguinte ideia: já tem no caminhão. Aí quer saber quantos tijolos no máximo ainda pode colocar? Como é que eu vou saber isso? Já está no caminhão, 900. Então, como o espaço é para 1.500 telhas, para 1.500 telhas, já tem 900. Então o espaço que sobra aí só vai ser para 600 telhas. Professor Noruega, por que 600? Porque como já tem 900, só precisa de 600 para completar 1.500. Aí você vai converter esse valor em tijolos. São quantos tijolos? X. Certo? O X da questão está aqui. O que acontece aqui? Tem um macetezinho antigo, que é a questão das setas, tem professor que não usa, mas eu gosto de usar. Essas setas, quando tem o mesmo sentido, as grandezas são o quê? Diretamente proporcional. Se tem sentido inverso, inversamente proporcional. Como assim? Duas grandezas são diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E inversamente, o que aumenta também, e também pode diminuir na mesma proporção, né? Então, quando aumenta ao mesmo tempo, ou diminui ao mesmo tempo, né, na mesma proporção, isso é o que? Grandeza diretamente proporcional. Inversamente proporcional, quando aumentamos uma e diminui a outra. E assim por diante. Então, nesse caso, pessoal, olha só, 1.500 telhas, você pode colocar 1.200 tijolos. 600 telhas, você vai colocar X tijolos. À medida que diminui o número de telhas, também vai diminuir o número de tijolos, concorda? Então, isso é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Que a gente costuma chamar de GDP. Então, para resolver o problema de regra de 3, justamente colocamos aqui as grandezas, telhas e tijolos, verificamos se é diretamente ou inversamente proporcional, e agora armamos a proporção. Então, aqui vai ficar 1.500 está para 600, assim como 1.200 está para X. Para facilitar nossa vida, cancelamos aqui esses zeros, certo? E como é uma proporção, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então aqui vai ficar o que? 15x é igual a 6 vezes 1.200. X vai ser igual a quem? 6 vezes 1.200, isso aqui vai ser igual a quem? A 7.200. O 15 está multiplicando, passará dividindo. 720 dividido por 15, isso aqui vai ser igual a 480. Ou seja, eu posso colocar 6 tijolos, não é isso? 600 tijolos, eu posso colocar 480 telhas. Se for 1.500 tijolos, 1.200 telhas. Como eu diminui o número de telhas, também diminuiu o número de tijolos. Questão de 2013. Alternativa certa, letra D. Pronto, pessoal, essa
questão aqui, como eu abordei aquela no IF anteriormente, que é a divisão em partes proporcionais, aquela questão que eu abordei é mais fácil do que essa que foi cobrada no Enem no ano de 2013. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, nas seguintes proporções: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão bitoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela bitoneira? Ok? Como é que nós vamos fazer isso? Da mesma forma daquela questão que resolvemos do IF. No caso, em parte, pessoal. No caso, isso aí vai ser uma divisão em partes proporcionais. Então, ó, primeiro, cimento, uma parte de cimento, aí 4 partes de areia e 2 partes de brita. Então, C, cimento, A, areia e B, brita. Nesse caso aqui, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 2, 7. No caso, isso aqui corresponde a 7 partes, certo? Utilizando o mesmo raciocínio que fizemos antes. Nesse caso, o que é que acontece? O caminhão bitoneira, o volume aqui vai ser quanto? 14 metros cúbicos. Então você vai pegar 14 metros cúbicos e vai dividir por 7. Por que vai dividir por 7? Porque tudo isso é... Uma parte é de cimento, 4 partes é de areia e 2 partes é de brita. Quando eu divido 14 metros cúbicos por 7, isso aqui vai dar 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos que corresponde a quê, pessoal? A uma parte. Só que a questão quer saber qual é o volume de cimento. Se você olhar no cimento que eu falei aqui no princípio, é uma parte. Então, 1 vezes 2 metros cúbicos, isso aqui vai ser quanto? 2 metros cúbicos. Então, a parte que corresponde ao cimento é igual a quem? A 2 metros cúbicos. Alternativa certa, letra D. Uma questão extremamente fácil, né? De divisão em partes proporcionais. E hoje, pessoal, quero agradecer a Deus por esse momento aqui. Foi muito bom estar com vocês. Eu estou sempre à disposição aí para fazer essas aulas. Espero que vocês também estudem em casa. E com os conhecimentos que nós estamos compartilhando nessas aulas, que vocês consigam alcançar seus objetivos, certo? Então lutem, sonhem e corra atrás. O seu futuro só depende de você e de suas atitudes. Você é livre para fazer suas escolhas, ok? Saúde e sucesso e até a próxima oportunidade.